E aí, entendendo as leis do amor, a gente entende de onde vem o emaranhamento familiar. Por isso que eu decidi falar sobre emaranhamento familiar e sobre as 3 leis do amor. A primeira lei do amor é a lei do pertencimento. O sistema familiar não permite a exclusão. Essa é a primeira lei do amor. Por que não permite? Tudo que é excluído, volta. Todas as histórias que são excluídas, voltam. Todas as pessoas que são excluídas, voltam. Todos os lugares que eu excluo, saio, que são lugares meus. Se eu não pertencer, por exemplo, se eu perco o lugar de filho numa determinada situação familiar, eu vou voltar. Às vezes eu vou colocar minha mulher nesse lugar de filho, meu marido nesse lugar de filho. Eu vou ter dificuldade com meu filho, né? E assim por diante, até eu poder ocupar esse lugar de filho que eu perdi, ou abandonei, ou saí dentro do meu processo de sobrevivência. Não permite excluir nem lugares, nem pessoas e nem histórias. Segunda lei do amor, a lei da igualdade, do dar e receber. Segundo Bert Hellinger, a única relação desigual de amor vem dos pais para os filhos. Os pais dão amor para os filhos. Os pais têm que dar esse amor, esse investimento para os filhos. Os filhos não precisam amar os seus pais. Então quer dizer que os filhos não devem amar os seus pais? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo como função. A função dos pais ou deveriam, né, dar amor e afeto aos seus filhos. Agora, se eu dou amor para o meu filho e depois eu cobro dele que ele me dê de volta todo o amor que eu dei para ele, essa relação ela não é uma relação de pais para filhos. Então, primeiro, a única relação desigual de pais para filhos. Os pais dão amor, os filhos recebem. Para quê? Porque a gente tem esse empuxo na vida e a partir desse empuxo a gente tem a segunda lei do amor, que é da igualdade, né? Do dar e receber. Nas relações de amizade, nas relações amorosas, nas relações da vida, tirando a relação de pais e filhos, ela precisa estar numa relação igualdade. Eu não posso dar mais do que eu recebo e nem receber mais do que eu dou. Quando acontece essa desarmonia, é fruto de um emaranhamento familiar e isso muitas vezes trava a nossa vida. Terceira lei, lei da hierarquia. Hierarquia, quando a gente fala, automaticamente as pessoas pensam em algo muito rigoroso, rígido, autoritário. Mas a hierarquia faz parte da vida. Quando a gente chega no mundo, já teve gente aqui. A gente tem os mais velhos. Quem é o filho caçula, teve outros irmãos que chegaram primeiro. Os pais chegaram primeiro. Os pais são os maiores, são os grandes. Nós somos os pequenos. Se eu chego numa empresa para ser sócio, no segundo dia que essa empresa foi criada, eu cheguei no segundo dia. A ideia não foi minha, a ideia foi do meu sócio. Então, eu estou ocupando um outro lugar. Não posso ocupar o mesmo lugar de quem teve a ideia, de quem criou a empresa. É natural. Existe uma hierarquia natural na vida e a gente precisa olhar e respeitar. Quem são os grandes, quem são os pequenos, quem chegou primeiro. Então, quando essa hierarquia ela também não é respeitada na história familiar, isso trava a vida das pessoas. Isso trava a nossa vida. A lei do dar e receber, da igualdade, da hierarquia e do pertencimento, que é essa lei de não exclusão, nem de lugares, nem de pessoas, nem de histórias. Olhando para essas leis, a gente entende uma mesa de som que precisa ser regulada. Uma vez me perguntaram, mas todo mundo tem emaranhamento familiar? Sim, porque nós somos frutos de uma cultura, e nessa cultura tem uma história. Mas todo mundo tem consciência do seu emaranhamento familiar? Não. É importante ter essa consciência? Sim. Só o fato de ter a consciência resolve? Nem sempre. Porque se eu estou de um lado da ponte e eu preciso chegar do outro lado da ponte, então eu liguei 2 pontos. Isso me dá o quê? Uma direção de trabalho. Mas às vezes, entre esses 2 pontos, tem um mar de emoções que precisa ser trabalhado dentro do processo terapêutico. Para quê? Para eu que consiga atravessar essa ponte, perder o meu medo de altura. Perder o medo de altura e também não só da queda, mas da queda para dentro. Dessa altura que me dá quando eu olho para dentro. E esse medo de cair, surrender, de me entregar, de olhar para dentro de mim. Então, às vezes eu travo aqui e não consigo ir para lá, mesmo sabendo que eu preciso ir para lá. Então, as leis do amor, que são leis universais para todos, elas organizam a vida de alguma maneira, organizam o processo terapêutico, porque elas são da vida. Então, a gente não consegue, todo mundo que escuta, vê, entende.
Então isso é uma riqueza, né? Você conseguir clarear pontos que nos ajudam a ter uma direção de trabalho. Mas eu preciso estar alinhado a esses pontos, olhar para essa organização e também olhar o que está no calabouço disso, no mundo emocional, né, que muitas vezes impede. Né? Por exemplo, eu recebo pacientes que já fizeram várias constelações sobre o mesmo ponto e a pessoa fala, mas eu não consigo. É porque você precisa trabalhar as questões emocionais que estão em torno disso que você não está trabalhando. Você está fazendo da constelação um processo terapêutico, e não é. E às vezes eu encontro outros clientes que nunca fizeram constelação e eu indico para fazer. Às vezes eu faço, ou às vezes eu indico porque eu acho que é bacana ter uma outra pessoa fazendo. Quando a pessoa volta, ela volta nesse lugar, ligou o ponto. Ela volta assim, cara, agora eu entendi. Ali apareceu uma coisa e esse ponto que ela ligou é super importante para ela conseguir ligar o farol baixo, ligar o farol alto, seguir o caminho, tem uma trajetória, já tem uma direção do trabalho que ela precisa fazer na vida dela, para ela e não pelo outro.